alergia a corante. Assunto polêmico e delicado. Particularmente é um assunto que eu gosto de conversar aqui no consultório, paciente a paciente, porque isso depende do tipo de reação que o paciente teve em relação ao corante. Primeiro ponto, o único corante que a gente tem exame fiel que a gente pode considerar é o exame por corante com a carmim, que ele é uma substância proteica. Então, quando a gente vai fazer teste para alergia, a gente vai para pesquisar um anticorpo contra uma proteína. Então, o único corante que é proteico é o corante carmim, que ele vem da cochonilha, vem de um inseto. Então, é o único que a gente consegue fazer e acreditar realmente no resultado como ser positivo para uma reação IgE imediata. Os aditivos alimentares, os corantes entram como aditivos alimentares, eles podem induzir reações sim, mas são reações não alérgicas ou reações alérgicas não verdadeiras. A gente não consegue fazer um teste e comprovar isso com exames laboratoriais ou testes alérgicos. A gente vai levar isso para a prática e entender se realmente existe uma relação temporal do uso daquela substância ou daquele alimento com os sintomas do paciente. Paciente que tem dermatite atópica piora muito com os alimentos industrializados e o corante sim pode ser um grande problema. Isso a gente não vai comprovar por exame nem por testes, tá? E existem outros aditivos saborizantes que podem induzir outros tipos de reações alérgicas, como por exemplo o paciente que é asmático, ele tem uma tendência a ter reações com o glutamato e com a tartrazina, que são aditivos. A tartrazina é um corante amarelo que pode induzir reações no paciente altamente sensibilizado ou que já tem história de alergia. Então a gente tem que levar caso a caso e muitas vezes o paciente vai ter que fazer restrição dessa substância e desse alimento. Não uma restrição absoluta, mas uma boa restrição sim, para a gente ter uma melhor e um melhor controle da doença de base alérgica desse paciente.